São Paulo é um estado muito grande, é um estado muito interessante, muito rico, de muitas oportunidades, mas também de muitas mazelas, de muitas desigualdades. Tem um desafio aqui grandioso, um desafio enorme. Ao longo da vida a gente vai ganhando ferramentas, né? A nossa trajetória vai nos impondo uma série de desafios. E a pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte: será que eu não consigo trazer toda a bagagem que eu tenho para cá? Será que eu não vou conseguir fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão em situação de rua? Se eu não vou conseguir melhorar o ensino? Se eu não vou conseguir melhorar a infraestrutura? Embora a infraestrutura seja boa, mas tem muita coisa para fazer. E aí a gente percebe, eu acho que dá, eu entendo que sim, eu entendo que a gente pode construir aqui um bom time, montar um bom plano e fazer a diferença, que é o que interessa no final das contas. O presidente me colocou esse desafio, era importante para ele ter alguém alinhado com ele, concorrendo aqui em São Paulo, então tinha uma questão política de fundo também. Relutei, e aí uma coisa interessante. Relutou? Relutei. Sabe por quê? A gente tem medo. Você pensa, puxa, São Paulo, dá medo. Dá medo. Só que aí você pensa o seguinte: Moisés, que era Moisés, quando foi chamado por Deus, ele viu a sarça ardendo que não se consumia. Nessa analogia, o Tarcísio é Moisés e Bolsonaro é Deus? Não, quem somos nós? De jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é que o medo é uma coisa muito humana, e mesmo aqueles ungidos, mesmo aqueles escolhidos, têm medo também. E Deus deu a missão a Moisés: olha, vai lá no faraó e liberta meu povo, traz o meu povo. O que Moisés fez? Eu? Vou nada, passa essa missão para outro. Só que o que Deus disse para ele logo na sequência? Deus é contigo, eu sou contigo. E eu recebi essa mensagem muitas vezes. Eu sou um cara muito cristão, muito espiritualizado, e eu entendi que era um projeto de Deus, porque não é normal a quantidade de porta que se abriu, desde que a gente tomou a decisão de vir para cá, para São Paulo. É uma coisa impressionante. O que tu quer dizer com isso, portas que se abriram? Vou dar o primeiro exemplo, primeira porta que se abriu, a decisão do Geraldo Alckmin de concorrer com Lula. Ou seja, ele dá uma guinada à esquerda, ele, de certa forma, puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau, um 180 na trajetória dele, uma coisa que o próprio eleitorado dele nunca entendeu. Como assim? Né? Você vai com a esquerda, você combateu a esquerda a sua vida toda, mas isso abriu uma porta. Na verdade, você tinha uma massa de eleitores no interior que ficou desamparada, que ficou sem uma referência. Ele era a referência para essa turma. E outras coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, a gente foi consolidando essa candidatura, construímos um time de plano de governo, construímos um plano, as pessoas foram aderindo a esse plano e a gente foi se fortalecendo e a gente vai se apaixonando pelo plano. A gente vai conversando com as pessoas, vai percebendo, puxa, eu podia fazer a diferença aqui, isso aqui dá para fazer. E eu nunca pedi a Deus assim: olha, eu quero ser o governador de São Paulo, eu quero ganhar a eleição. Eu sempre pedi a Deus: faça segundo a sua vontade, porque se for da sua vontade, que eu possa ser um instrumento, que eu possa montar um bom time, fazer a diferença, que dê certo. E se não for, que não dê. E eu tenho que entender isso. E Deus está abrindo as portas. E sempre fiz isso, sempre coloquei nas mãos de Deus. Então, é um desafio enorme, um desafio muito importante. Eu sei que eu ia ter um papel importante na própria eleição presidencial, porque o presidente precisava de alguém aqui do lado dele no maior colégio eleitoral do Brasil, e tem um compromisso com as pessoas. E cada vez que o tempo vai passando, que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai vendo o seguinte: que as pessoas estão depositando esperança em você. E a gente não pode falhar, a gente tem que corresponder. Tem muita gente que acredita em você, a gente tem que fazer a diferença.